Bom dia, meu nome é Paulo Campos, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou especialista em dentística, membro da SBOE, professor da Unigran Rio também, nós estamos lá com a pós-graduação e faço parte de uma equipe chamada Dentísticos RJ, é um grupo de professores em que a gente quer divulgar, desenvolver e mostrar a odontologia estética de uma forma simplificada e clínica para o nosso dia a dia de consultório, né? Trabalho também em consultório particular. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho de planejamento funcional, estético e aspectos para a melhora do resultado, né? Tanto estético, que é o principal para o cliente ali, mas também em termos de longevidade, o planejamento funcional, tá? E isso, claro, tem que ajudar a gente no financeiro, né? A gente tem que receber para fazer esse trabalho e eu vou mostrar alguns aspectos importantes para longevidade, manutenção, para que a gente possa ter essa situação bem adequada. Como eu comentei, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faço parte da Unigran Rio também, nós temos uma equipe lá com o professor Eduardo Vargas, a professora Deise Amaral, né? São professores também bem conhecidos, e outros professores mais novos que estão começando já com mestrado, doutorado. Então uma equipe bem jovem, com bastante gás, para mostrar bastante coisa boa aí para vocês. Nós temos um curso de atualização, de especialização. Vocês podem ver que nós temos uma situação bem crítica aqui, né? Fez um planejamento ortodôntico, tudo isso já feito um planejamento visando o planejamento final. Então vocês vejam do lado de cá um resultado bem agradável e que a pessoa consegue agora ter segurança para sorrir, um resultado bem interessante. Ela tinha ausência de um dos incisivos, então foi o que a gente conseguiu resolver e ela ficou muito satisfeita. Foi uma coisa bem interessante esse resultado. Então são casos assim bem extensos, né? Às vezes é uma restauração única, mas esse planejamento geral para chegar num sucesso final tem suas situações e é importante você ver que tudo que você pode fazer tem limite. Então o que pode fazer com que você possa aumentar a sua área de atuação tendo um sucesso bacana e adequado, né? De uma forma geral, né? Limitar o sucesso não é o que a gente quer ter sucesso sempre. Então, alguns detalhes nós vamos comentar durante a aula. Uma coisa muito importante, né, dentro desse contexto é o planejamento, né? Sempre, para tudo que a gente for fazer. A gente vai fazer uma viagem para Nova York, né, esse inverno foi bem pesado, não vai levar sandália havaiana para isso, né? Não vai também para o Nordeste levar um casacão de neve. Então, planejamento é você saber para onde você vai e como você vai, planejar cada etapa do procedimento. Isso funciona para qualquer situação. Com relação ao planejamento, nós temos o legado, né? A Olimpíada foi um exemplo, né, de vários outros que nós temos no Brasil e no mundo, em que foi feita uma situação e não foi se planejado. Então você vê que todos os exames depois mostraram que houve um prejuízo bilionário, quer dizer, se desperdiçou muito, tanto na hora da execução, com os desvios e tudo, mas com a situação de continuação, né? O que sobrou para o Rio de Janeiro, né? Muita gente vê, muita coisa destruída, perdida, destroçada, cadeiras que podiam ser aproveitadas em escolas, em outros lugares, estão todas destruídas, né? Com relação ao planejamento também, todo mundo viu isso, ou soube notícia da ciclovia, né? Na Niemeyer, aqui no Rio de Janeiro, em que você teve a queda, essa nuvem marrom que saiu ali, foi a onda que bateu e levantou a passarela, quer dizer, ela não estava presa, quer dizer, foi um erro de planejamento e erro de execução, e isso custou 2 vidas, né? Isso é uma coisa muito triste e muito complexa. Na nossa odontologia nós não temos essa situação, né? A gente não vai perder uma vida, claro, existem situações críticas, mas o planejamento do sorriso é importante para a gente tem que olhar, tem que ver, tem que examinar, para que a gente tenha um resultado bem adequado. Quando a gente trabalha num sorriso, o que você acha que tem que ser importante de resultado? A beleza do sorriso, a beleza da restauração? Isso é importante também. A marca da resina ou da cerâmica também vai influenciar, né? Você tem que trabalhar com material de qualidade. A técnica que você usou para a confecção vai ter importância e vai definir alguns aspectos do seu resultado final. Então isso é importante que você tenha em mente. É a técnica de cimentação, né? Você vai fazer um preparo para a coroa, moldou, o laboratório trabalhou com todo carinho e toda a técnica, e aí você na hora da cimentação comete uma falha. Acabou com o seu trabalho, você vai ter que repetir tudo. Então todo esse protocolo, todo esse planejamento, todas as etapas são importantes. Não estou falando que existe uma mais importante,
Mas tem uma coisa que a gente vê que é muito deixado de lado na avaliação. É a parte da função e também da parafunção, que são os hábitos, né? Então tudo isso tem que ser bem observado quando a gente vai trabalhar. Porque a pessoa mastiga, a pessoa tem os hábitos, e se no planejamento do sorriso nós não observarmos isso, ou no planejamento para qualquer restauração na sua boca, você vai ter provavelmente a possibilidade de uma falha. Então é importante que você veja isso de uma forma adequada. A gente aqui está vendo uma situação bem crítica, com espaços e situações bem críticas, e a gente pode ver que isso foi feito um planejamento em que a gente tem todo um desenho para fazer o diagnóstico. Então, antigamente se fazia isso num papel, na fotografia, no modelo, se ajustando, e hoje tem a facilidade de você fazer isso no computador. Então eu posso desenhar, se eu não posso fazer isso no papel, na fotografia, ou posso fazer isso no computador, que é o desenho digital. Isso é muito importante e interessante. Mas não quer dizer que você precise disso para fazer uma situação de qualidade. Você pode também usar o que a gente chama, brincando, de Manual Smile Design, que é o MSD. Você faz com a sua própria mão o desenho num papel, como era antigamente, para se fazer o planejamento. Então, a partir do momento que você fez o planejamento, desenhou o posicionamento, a ortodontia, foi feito um trabalho em conjunto com a ortodontia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi-se colocado os dentes em posição, e uma coisa interessante que a gente já tinha visto antes, e isso foi medido, esses dentes do lado esquerdo eram mais largos, do que os do lado direito. Então, no posicionamento do dente, isso já foi equacionado pela ortodontia e pela gente, e aí foi colocado numa posição que a gente conseguiu colocar todos os dentes na posição adequada, e depois os dentes que tinham larguras menores posicionados no seu eixo, para que a gente pudesse fazer a restauração de uma forma adequada. Então, depois que foi colocado esse arranjo espacial, foi-se feita a restauração. Então nós temos aqui todo o resultado em que esses dentes são rígidos, esse aqui alguma coisinha de resina para adequar, e mais esse aqui, o aumento mesial desse, e esse aqui teve aumento mesial e distal, porque também tinha um pequeno diastema na distal. Então vocês vejam que os dentes estão com um resultado bem agradável de proporção, e respeitando a função, porque foi feita também a recuperação da guia do canino. Então isso é que a gente tem que olhar com calma. Mais à frente eu vou mostrar esse caso, alguns detalhes a mais dele. Nessa situação aí clínica, houve uma fratura da resina. Ele tem restauração de canino a canino, foi recuperada também a guia de canino, porque sem aumento da guia nós não poderíamos aumentar a altura do dente dele. Veja aqui que tem um degrauzinho aqui. Então foi feito essa situação do aumento, vamos mostrar aqui na tela para vocês vão ver depois esse caso também mais à frente, a recuperação dele. Tanto faz ser resina como cerâmica. Vocês têm aqui uma cerâmica com uma trinca, nós vamos botar um aumento maior para vocês enxergarem. Vocês vejam a trinca de bordo, onde o cliente fazia o uso da unha, de morder pelinha do dedo, então ele acabou gerando essa trinca, E é importante que o paciente saiba que isso pode ser causado, porque você pode ter um prejuízo financeiro bem grande, porque se você tem que repetir, se era um caso de facetas, de premolar a premolar, se você tem que repetir esse central, você provavelmente vai ter que repetir o outro central junto, porque dificilmente, mesmo sendo feito pelo mesmo laboratório, mesmo técnico, você não vai ter o mesmo padrão de passagem de luz. Dá para fazer? Dá, mas é bem mais difícil, então tem que tomar muito cuidado, é um trabalho bem grande. Se você não fizer uma avaliação e não prevenir o seu cliente de que essa situação pode acontecer, porque você já observou os hábitos parafuncionais que ele faz, você vai ter um prejuízo, porque o cliente, isso com menos de um ano, o cliente quis voltar para mim para poder fazer de novo com garantia do trabalho. Mas só que o nosso trabalho é garantido pela qualidade do trabalho, pelo resultado estético, pelo resultado funcional, mas nós não podemos ser responsáveis por uso indevido do material, que é o que acontece na parafunção. E às vezes na mastigação, tem gente que mastiga gelo, morde saquinho plástico, vocês vão ver algumas situações que eu vou mostrar. E isso é complicado, porque se a pessoa, se você, por exemplo, um exemplo que eu dou muito para o cliente, você compra um carro novo, passa num buraco ali, furou o pneu, que é uma coisa bem simples. Você volta na concessionária, você vai pagar pelo conserto do pneu. Eles não vão te dar o pneu de graça.
Imagina se você bater e quebrar o carro. Se bateu, não é culpa do quem está executando. É o que aconteceu, você quebrou uma restauração por uso indevido. Então isso é importante. Então vários aspectos são importantes. Então o que eu queria alertar vocês, e vocês prestassem atenção, são os sinais que o dente mostra para a gente do uso indevido. Vejam, trincas, tá? Bordinhos quebrados. Vamos ver ali em aumento, ó. O aumento aqui, ó, vejam, o bordo quebrado ali, ó, tá vendo? Isso tudo é porque tem uma área em que você está tendo um toque. Alguém está fazendo uma coisa errada. Então isso é importante vocês observarem antes, para que o cliente não diga depois que a culpa é sua. E aí você acaba perdendo dinheiro. Esse é um ponto importante no resultado financeiro. Porque se você faz a restauração e a pessoa quebra, ela volta no seu consultório, e aí você vai refazer como garantia, você está deixando de ganhar para refazer o trabalho. E você acha que ela vai mudar o hábito? Não, porque se você não identificou isso antes, e ela não sofreu no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, ela não vai perceber que ela está fazendo alguma coisa inadequada. E aí o que pode acontecer? Fraturar de novo. E aí vai chegar um ponto que ela muda de cliente, de dentista, porque você não está conseguindo resolver o problema dela, e aí você acaba perdendo dinheiro, perdendo cliente, e nós sabemos que cada cliente manda outro cliente para a gente, se ele gostou do nosso trabalho. Então vejam, resina, cerâmica, aqui metal, ó, tudo acontece com fraturas e quebras de dente, metal, então não importa o material, que a gente quer deixar bem claro que o mais importante é você ter noção de que essas coisas estão funcionando. Então vejam, essa borda de dente aqui, ó, toda desgastada, com trincas, isso tudo é importante. O lado de cá tem trinca, mas a borda está mais inteirinha, então tem menos uso, provavelmente inadequado aqui, do que desse lado aqui. Porque vocês vejam que é um desgaste. Pode acontecer, desculpa, pode acontecer uma fratura, né, uma batida, algum acidente, mas ali não, ali era realmente um desgaste. Então o planejamento e execução funcional é importante. Vamos ver essa situação interessante. Nós pegamos esse rosto, fizemos uma linha, marcamos a linha média, vocês podem ver ali, né? E fizemos uma linha acompanhando o contorno da musculatura da face. Duplicamos a linha e invertemos ela, carregamos para o outro lado. Vocês vejam aqui agora que tem musculatura sobrando aqui, ó. O que é isso? É uma musculatura mais hipertrofiada do lado direito dela do que do lado esquerdo. Será que isso pode mostrar alguma coisa para a gente? A gente viu dentro da boca para ver o que acontece. Então vocês têm MIH da paciente, né? E vocês têm ela fazendo a lateralidade, que seria para mastigação. Vejam que o canino não toca. Então ela tem função, o trabalho em grupo, né? Eu não diria que é função, mas um trabalho em grupo que causa uma sobrecarga na musculatura, porque a pessoa tem que fazer mais força. Procurem vocês mesmos fazer o arrasto lateral. Se vocês tiverem guia de um lado e não tiver guia do outro, vocês vão perceber que o lado que tem guia de canino, vocês vão ter uma liberdade maior de movimento, tá? Então desse lado dela aqui, ó, não tinha contato do canino, era só os molares e premolares. Do lado direito, nós temos a máxima intercuspidação e nós temos aqui a lateralidade. Vejam que aqui, apesar dela ter grupo, né, esse premolar aqui nem toca, tem um pequeno espacinho ali, ó, tá? Você tem o toque do canino. Isso faz com que ela tenha mais suavidade para mastigar, ou precisa de menos esforço mecânico de arrasto para mastigar por causa do apoio do canino. Isso é interessante porque isso leva a gente a duas coisas da física que nós aprendemos lá no colégio, que é o braço de alavanca, que a gente percebe tranquilamente, até uma criancinha sabe que ao abrir e fechar uma porta, se você empurrar longe da dobradiça, você faz uma força bem suave. Se você empurrar perto da dobradiça, você vai ter que fazer mais força. Então o que acontece aqui, se eu empurro, se eu arrasto meu molar, né, eu tenho mais perto da dobradiça, que é a nossa articulação, e com isso nós vamos ter um problema de ter que fazer mais força para mastigar. Já se eu tocar só o canino, que é o ideal, a gente acaba tendo menos esforço, porque o braço de alavanca aumenta. Então é como se a gente estivesse empurrando a porta lá na nossa maçaneta, que é a guia do canino, em vez de ter que empurrar perto da dobradiça, e aí nós teríamos um resultado de esforço maior. A segunda coisa é o atrito.
Quando a gente tem guia de canino, você tem toque só de um dente. Quando você tem grupo, você tem vários dentes. E aí, ao arrastar, você tem que vencer esse atrito, você tem que fazer mais força. Então, braço de alavanca curto e mais toque de dente, você acaba arrastando bem o seu dente, tendo que executar mais força para fazer o movimento. Isso é uma coisa que vocês sentem na boca, vocês mesmos podem fazer e fazer nos pacientes de vocês, e vocês vão observar a sensação de arrasto, tá legal? Ao fazer no cliente, apoiem a mão na base da mandíbula, né, e vocês vão sentir o arrasto desse paciente. Então é importantíssimo avaliar a função e parafunção. Vejam aqui, essa cliente chegou com uma restauração, nós removemos, ela tinha desgaste bem acentuado nessa cúspide, bem desgaste bem acentuado nessa, com várias trincas, e tinha uma trinca interna que não dava continuidade até a parte externa. Então a gente manteve essa cúspide e depois fez a restauração aqui com a resina refeita e vejam, a situação de nódulos pulpares por causa do arrasto e todo o esforço mecânico executado em cima dessa restauração, vários nódulos já praticamente obliterando a câmara pulpar, tá? E depois de uns 4, 5 anos, a paciente voltou já com tudo fraturado de novo, por causa dos esforços que estavam sendo feitos ali. Nós, quando fizemos a restauração a primeira vez, nós recuperamos a guia do canino dela, né? A gente faz essa recuperação com resina composta, mudando a inclinação da lingual do canino, tá? Isso pode ser feito ortodonticamente também, né? Isso aí é uma situação de posição do canino, né? Não tem problema nenhum, mas a resina resolve de forma rápida, mas tem que fazer manutenção e acompanhamento, porque se a pessoa continua rangendo, apertando e fazendo muita força, essa resina vai gastar, e aí acaba gerando uma situação de esforço, tendo um desgaste, você tem que fazer o reparo e a manutenção e fazendo a correção com o tempo, de tempos em tempos. Alguns casos duram assim 3, 4 anos sem precisar reparo, tá? Mas depende da forma como a pessoa usa, né? Como qualquer coisa na vida. Outra coisa importante é que vocês vejam vários desgastes, esse bruxismo, né, que você vê em crianças e vê em adultos, tudo isso vai causar estrago nas suas restaurações. É importante que esses sinais sejam vistos. Vejam, o uso de sachê de ketchup, mostarda, que as pessoas abrem com a boca, saco plástico, morder pelinha, morder unha, olhem a trinca que você tem aqui, ó. Isso tudo vai ser problema para você. Se é uma restauração, ela vai fraturar. Então isso é importante que a gente veja, tá? Um aspecto muito importante que a gente tem que observar sempre quando o cliente chega para exame, para fazer um planejamento de alguma coisa, é um conceito muito simples e importante para a gente, chama proteção funcional, que é a proteção mútua. O que é isso? Você, quando está com a boca fechada em MIH, né, você tem apoio dos posteriores que impedem o deslocamento da sua mandíbula para anterior, não havendo impacto nos seus dentes anteriores. Então, em MIH, a estabilidade. Quando você está em lateralidade, né, isso aí é MIH também, mas quando você vai para a lateralidade, que é a guia do canino, você tem uma situação mais tranquila. Então, aí nessa posição MH, e agora vocês vejam, nós temos o toque do canino, e aqui ó, já tem um espaço entre premolares e espaço entre premolares, tá? Você consegue ver isso de forma bem mais nítida. Aqui ó, com a lente de aumento, você vê, ó, tem espaço ali, tem espaço aqui, é só a saliva. Então isso permite que o movimento seja mais suave. A pessoa consegue fazer um toque só de canino e aí você tem uma situação mais agradável e mais suave para a movimentação. Do outro lado da boca, a mesma coisa. Vocês vejam que a pessoa tem aqui, ó, não tem toque no premolar, tem toque no canino, não tem toque de pré, não tem toque de molar. É a mesma boca, uma coisa saudável, quer dizer, a ortodontia foi feita posicionando adequadamente, então a gente não precisa de restauração para refazer isso, para recondicionar isso aqui. A guia está lá funcionando e vocês vejam, ele não tem a bifração, tá? Ele tem uma situação bem tranquila dessa situação gengival, porque não sofre esforço durante a sua passagem de movimento.
Tá? Então é importante que a gente tenha aliando essas duas situações para vocês verem. Vamos pegar esse caso aqui que é bem interessante. Nós temos uma... Bom, eu acho melhor a gente parar aqui e a gente começa com ele daqui a pouco para poder dar continuidade, a gente, né, dá uma interrompida e a gente faz a sequência daqui a pouco com vocês desse caso, porque tem bastante coisa para a gente detalhar aqui, tá ok? Um abraço, até o próximo bloco.